Vamos lá, pessoal. Constituição Federal em exercícios do artigo 5º. Nós temos alguns aí, mas são muito poucos. Nós faremos uma bateria, uma série de exercícios com o artigo 5º da Constituição Federal, visando todos os concursos públicos que tem pela frente aí. Desde guarda municipal até diplomata cai o artigo 5º. Então vamos lá. Primeira questão: agente penitenciário, polícia civil, polícia militar, polícia federal, todos caem. Então a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio permanente para a sua utilização, bem como a sua proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Isso está certo ou errado? Já respondeu? Se você marcou errado, você acertou. Não é proteção permanente, não é privilégio permanente. A lei vai assegurar aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a utilização, bem como para a proteção das criações industriais, marcas e por aí. Esse privilégio é temporário e não permanente. Sempre cai em prova como privilégio permanente. Não caia nessa pegadinha, você não vai cair mais. Questão de número 2. Marque a alternativa incorreta. Você vai ler e dar sua resposta. Já pausou o vídeo? Já respondeu? A alternativa correta é a letra D. É livre a manifestação do pensamento e do anonimato. Essa é a questão fácil. Vamos lá. Letra A. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Perfeito. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Somente em virtude de lei. Por exemplo, não se pode criar um tipo penal por ato administrativo. É lei e lei em sentido estrito. Deve passar pelo legislativo. Letra C. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Beleza. E D. É livre a manifestação do pensamento e do anonimato. Não, vedado o anonimato. Aqui, pessoal, alguém vai dizer, não, mas medida provisória não é lei mas obriga, é verdade, mas a medida provisória tem força de lei. E ainda tem a súmula vinculante que vincula todo o judiciário e obriga, tudo bem, mas tem caído no concurso a letra B como correta. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tem essas duas exceções, mas está correto assim mesmo. Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Estaria correto se fosse assim. Letra número 3. Julgue as afirmações a seguir. Leia, pause o vídeo e marque a alternativa. Já respondeu? Resposta correta é a letra C. Ambas estão corretas. Então vamos lá. 1. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Beleza. Direito de resposta, nós falamos muito isso na aula teórica. É garantido, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. 2. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, o que não pode o poder público subvencionar, patrocinar, mas é livre a escolha de crença e é assegurado a garantia dos cultos religiosos na forma da lei. Questão de número 4. Julgue as afirmações a seguir. Da mesma forma, pause o vídeo, leia e dê sua resposta. Já pausou? Já respondeu? A alternativa correta é a letra A. Somente a primeira está correta. É assegurada nos termos da lei a proteção de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Verdade, nós vimos muito isso lá na aula teórica. Realmente garantido a prestação de assistência religiosa em qualquer entidade civil ou militar de coletivo. Então, é garantido e vem trazido pela Constituição no artigo 5º. E ninguém jamais será privado, não. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença ou convicção filosófica ou política, mas não jamais, salvo se invocar para eximir de obrigação legal a todos impostas.
e recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, você, por convicção filosófica, você pode, por exemplo, não participar do júri. Você pode colocar lá, não, a minha fé não permite, eu não posso participar de júri, e será, ou até mesmo de mesário, ou outro serviço que obrigação a todos impostas, mas por convicção filosófica ou religiosa. Mas você deverá prestar uma obrigação, um serviço alternativo. Agora, se você se recusou, aí você vai ser punido. Então, existe essa exceção aqui. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença ou religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir de obrigação legal a todos impostas e recusar a cumprir prestação alternativa. Próxima questão. Julgue o item a seguir. É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, observada a censura e a licença. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Essa é fácil, né? É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independente de censura e de licença. Não existe mais a censura. Existe aquelas cláusulas referente à idade, a classificação. A classificação dos programas, isso é obrigatório. 12 anos, 14 anos, 18 anos, mas censura não existe mais. Vamos lá, questão número 6. Marque a alternativa correta. Você vai ler todas as alternativas e marcar a resposta correta. Já pausou o vídeo? A resposta correta é a letra C. Então, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A letra A vedado qualquer indenização, errado. 2, somente dano material, errado. E 3, são invioláveis e não violáveis, né? Então, são invioláveis. O 4 o 4 é errado porque está faltando ali o prefixo in. Então, são invioláveis, a resposta correta. A intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Não só o material, não só o moral. Houve violação, houve dano, então você tem direito à indenização. Não importa se é o poder público ou privado que te causou esse dano, você terá direito à indenização. 7. Marque a alternativa correta. Você, da mesma forma, vai ler e dar a sua resposta. Já pausou o vídeo? Já respondeu? Se você marcou a letra B, você errou. A resposta correta é a letra D. Vamos ler a resposta correta. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem conhecimento do morador. Salvo em flagrante delito, polícia, flagrante. Desastre, qualquer catástrofe, para prestar socorro, no caso de doença, ou um infarto, por exemplo, ou durante o dia por determinação judicial. Por determinação judicial, somente durante o dia. Então, a letra A está errada porque não é violável, e sim inviolável. A letra B faltou a palavra desastre. A letra C faltou a palavra desastre. A letra B aqui, olha, esse com deixa a questão errada. Nela podendo entrar com ou somente com não. Essa letra B aqui eu embaralhei as letras, né? Seria o correto aqui, podendo penetrar com ou sem consentimento do morador. Aí estaria errado, né? Mas digitei de madrugada, desculpe, errei aí na digitação. E a letra C, ela está incompleta. Está faltando a palavra desastre. Então, a mais correta é a letra D. Existem algumas bancas, como por exemplo a ESAF, que traz duas questões assim corretas, mas ela precisa, você deve marcar para esse tipo de banca a mais correta. E a letra D aqui está completa. Questão de número 8. Julgue a afirmação abaixo. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas,
salvo no primeiro caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Está certo ou errado? A questão está errado. Salvo no primeiro caso. Olha a pegadinha covarde da banca. Olha, é inviolável, então, o sigilo da correspondência e da comunicação telegráfica. Até aqui está certo. É inviolável mesmo. De dados e comunicações telefônicas. Perfeito. Salvo neste último caso e não o primeiro. Salvo no último caso de dados das comunicações telefônicas por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Então é o último caso sim, o primeiro caso não. O primeiro caso, a correspondência, o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas é totalmente inviolável. Tem exceção? Tem. Não está na Constituição. É o caso das cartas que entram em presídio. Essa é a exceção. Mas, para a Constituição, a resposta correta seria errado. A questão de número 9. Marque VOF conforme verdadeiro ou falso. Pause o vídeo, analise cada questão e responda. Já respondeu? Como fica o nosso gabarito? As duas primeiras corretas e as duas últimas erradas. Letra A. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por exemplo, qualificações profissionais. Para você ser juiz, tem que ser bacharel em direito. A lei diz isso. Para você ser médico, tem que fazer a faculdade de medicina, residência, entre outros detalhes. Então, algumas profissões, a lei tem que atender certas qualificações, mas é livre escolha. Letra B. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Por exemplo, o jornalista. O jornalista, ele tem o direito de guardar o sigilo da fonte. Ele entrevistou um traficante, e pro Fantástico, ele entrevistou um traficante, foi até a residência do traficante e fez uma filmagem, colocou lá um capuz, modificou a voz e uma entrevista lá. Aí depois a justiça vem perguntar para esse jornalista qual é a residência desse traficante. Ele não é obrigado a falar. Ele tem direito ao sigilo da fonte para que ele possa exercer a sua profissão. Senão, ninguém nunca mais vai lhe dar uma entrevista, uma situação como essa. Letra C. É livre a locomoção no território nacional em todo tempo? Não, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer e sair com seus bens. No estado de sítio, esse direito é cerceado. Letra F. É plena liberdade de associação? Para todo fim, não, para fins lícitos. Não para todo fim, vedado de caráter paramilitar. Então, as duas primeiras corretas e as duas últimas erradas. Última questão desse vídeo, julgue a afirmação a seguir. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou, está certo. Todos podem se reunir pacificamente em locais sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização. Não precisa de autorização da prefeitura, do estado, de nenhuma instituição pública, mas devem comunicar. Deve comunicar o quê? A autoridade competente. Você deve somente comunicar para que ele possa providenciar policiamento e não podem frustrar outra reunião que foi marcada anteriormente para o mesmo local. Tirando essas duas hipóteses, respeitando essas duas hipóteses, comunicação à autoridade competente e frustrar reunião previamente marcada, você pode reunir pacificamente em locais abertos ao público. Terminamos aqui esse vídeo. Te encontro você no próximo, que faremos muito mais questões do artigo 5º. Até a próxima.